Rapaz, é por isso que o Maravilha tem que participar todo dia. O Maravilha tem que participar todo dia. Porque hoje você tinha que ver o Neto. Eu cortei algumas partes, pessoal, porque só uma hora ele falou do Corinthians. Aí falou que o Corinthians foi campeão paulista, falou que o Corinthians gosta de jogar lá no Allianz Parque, gosta de decidir lá, que foi campeão, não sei o quê. Corinthians é igual o Fênix. Ele falou que o Corinthians é igual o Fênix. Aí eu lembro do Maravilha. Maravilha falou que o Corinthians é voo de galinha. Que não chega a voar é nada. Ah, rapaz, esse Neto é uma figura. Rapaz. Ele tá confiante, ele tá confiante. Falou que no clássico o Corinthians muda, que contra o Palmeiras o Corinthians cresce. Vamos ver aí o debate. Vamos reagir aqui no nosso canal. E daqui a pouco eu volto trazendo notícias atualizadas do Palmeiras. Eu não posso muitas vezes tirar ele do jogo, como o Dorival Júnior tirou contra o São Paulo. Pô, deixa o cara na arena. O cara pode resolver. E é assim que é. Hoje quem está resolvendo no Palmeiras é o Facundo. Se eu não estiver errado, acho que é o segundo gol dele, talvez fosse o segundo gol. Temporada ele tem 8. Né? Então é isso que tem que fazer. Tem um jogaço de bola quarta-feira. Mas esse jogo do Palmeiras, esse jogo do Corinthians e Botafogo, eu acho que o segundo tempo foi uma prova que o Corinthians pode jogar e que o Dorival Júnior tem que entender. Alguém de vocês entendeu dele colocar um time reserva porque ele vai jogar quarta-feira contra o Palmeiras? É isso. Mas não é muito pouco isso, para sábado, para quarta, Veloso? Não, é muito pouco, boa tarde a todos, principalmente quando você vem de uma parada aí do Mundial. O Abel tá colocando o time titular e colocou o time titular no sábado, até porque depois que chegou do Mundial foi só o quarto jogo. Então não precisa dar descanso. Os caras estão jogando aí há 10 dias. Os caras ficaram um mês parados, deu férias, voltou 15 dias, voltaram a jogar agora. Tem o jogo quarta-feira. Claro que é o jogo mais importante nesse momento, porque o Brasileirão, o Corinthians está ali no meio da tabela, tá tranquilo, não tem nenhuma pressão. Mas como é que pode me colocar, sabe? Não, o pior é por causa da parada que teve. Isso, cara. Não faz sentido você... Não faz sentido nenhum. Sobrecarga, que o jogador está desgastado, vem de férias agora. Pô, ele deixou o Gustavo Henrique fora, velho. 2 jogos fora. 2 jogos, pera, que sentido é esse? Não vejo motivo nenhum. Então é time morto fisicamente? Então é time que... Esperava que o Abel colocasse o time titular como ele colocou, algumas mudanças em função ali, até de lesões, de suspensão. Colocou o time titular e foi para cima, ganhou o jogo. Está se recuperando no Brasileiro e o time está pronto, vem numa sequência de vitória para ir para a fase decisiva da Copa do Brasil. Exatamente isso. E aí, outra coisa, a coisa mais importante para o Corinthians, nesse momento, é ficar entre os 5, entre os 6 do Campeonato Brasileiro, para poder estar numa Libertadores em 2027, né? 2026. É isso, o Corinthians precisa disso. Olha, e eu não vou... A área política, as coisas, que por sinal, o Osmar Stabile é o único cara desses caras que passaram aí que pelo menos pensa no Corinthians. E pelo menos tem honestidade em relação a isso. Porque no dia 9, tudo que vai acontecer é a maior falácia, a maior vergonha por parte de vocês que foram dirigentes para aqueles que votam em relação ao Conselho e aquilo que acontece. Então, e outra coisa também, Souza, o Angileri não pode ser reserva do Matheus Bidu. Souza. Não pode. Boa tarde a todos. Eu falei aqui na sexta-feira, né, e você até meio que duvidou, que eu tinha dúvida se ele entraria com o time titular. É aquilo que o Veloso falou, não dá para estar poupando. Eu duvidei, sabe por quê? Porque eu achei insano. Eu também acho insano. Eu achei insano você colocar o menino Bahia. Por exemplo, o menino Bahia agora. Como é que eu coloco ele agora para jogar? Como é que eu vejo a performance dele e isso na cabeça dele? É a psicóloga aí que tem no Corinthians. Como é que faz aí? Como é que eu faço pro menino agora? Não, e a pressão que ele ia trazer para um jogo, para um clássico, né? Numa decisão na quarta-feira, se perde o jogo, né? Se perde o jogo, a gente arregaça com os moleques. E a pressão ia ser maior. E com ele também. Com ele também. Ele seria o maior culpado. Exatamente. Então a pressão ia ser maior, mas aí ele consertou no segundo tempo. O Botafogo achou que ia ganhar o jogo a hora que queria no segundo tempo, até pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, mas como o Corinthians não tem nada a ver com isso, o Corinthians aproveitou o segundo tempo, colocou as principais peças e a gente está cansado de falar que o Corinthians, com o time titular, com os jogadores certos que tem... O Corinthians é um briga time de igual forte, para igual, velho. É um time forte. E a gente, para quarta-feira, já falando da quarta-feira, a gente tem que entender que tem um treinador lá que conhece bem essa competição. Ganhou essa competição com o São Paulo, caiu no grupo com os principais jogadores. E não. O Dorival Júnior tem 4 ou 3 de Copa do Brasil. Eu acho que são 3. Você tem 3 Copas do Brasil e ele conhece isso.
Você tem um entendimento. E olha a importância do Memphis em relação a empatar o jogo. Godoy, o que você viu em relação a isso? De você colocar um time reserva, você coloca, você joga muito e você tem um jogaço em relação à quarta-feira, que por sinal, eu vou fazer o jogo, hein? Galvão Bueno, Marcão e eu, hein? Imagina só esse trio. Será que o Galvão Bueno vai deixar eu comentar? Lógico que vai, Galvão. Se você não deixar eu comentar, não ia você narrar. E aí? Imagina eu narrando. Não é não? O pessoal vai assistir só para ver a disputa. Mas o interessante... Mas eu respeito ele, porque ele é o Galvão Bueno, certo? E você é o craque Neto. O Veloso abordou bem aí esse problema de descansar, de revezar. A gente está à distância, não acompanha o dia a dia, mas o técnico tem de um jogo para o outro a condição de revezar 10 posições. 10 jogadores, ou independentemente de posição, são 10 jogadores que dá para você revezar. Eu acho que é muito descanso ou é o receio de acontecer um resultado negativo, falar, é porque usou todo mundo no jogo anterior. Então, até que ponto em que os técnicos hoje ficam mais preocupados com o emprego do que com o trabalho e a programação de calendário, execução da programação pelo calendário. Então, é muita preocupação em não perder o jogo, porque se tivesse a preocupação de ganhar o jogo, teria vencido ou um jogo. Bom, teve chance de vencer também. Né? Se o Yuri Alberto fosse mais feliz nas finalizações, teria vencido com meio tempo jogando com os principais jogadores. Mas com tranquilidade no segundo tempo, hein? Foi um jogo tranquilo pro Corinthians no segundo tempo. É uma coisa impressionante. E na hora que o Yuri Alberto perde o gol, a verdade, e nesse aí, se ele tira, ele faz o gol também. Ele chutou no meio do gol, mas também o cara veio de cirurgia. Não, e o cara deu empurrãozinho nele fez também. Cirurgia, né? Não, fez cirurgia não. Mas tudo bem, eu entendo isso. Nesse gol aí, meu filho, tira a bola. Você não bate de chapa. Você só mete de chapa, vou ensinar vocês, cara. Cara, é coisa impressionante. Você só mete de chapa, você tá na frente do goleiro. Você mete de chapa aqui, cara. Agora, joga a bola aí, Java. Agora, pô, você tá aqui. Nossa, parece o Yuri Alberto. É igualzinho o Yuri Alberto. Você tá aqui. Você tá com o pé na esquerda. Pô, vira o pé, cara. Vira o pé, você faz o gol. Olha o menino do São Paulo aí, Tapia. Não é pra jogar de novo já. Paulo Java tá tocando a bola melhor do que o brincadeira. Então, essa é a visão. Então, quando o Memphis, ele consegue fazer o gol, ele consegue mostrar a importância dele. E aquilo que eu fiquei sabendo, que ele conversou em determinados momentos, é que ele disse que vai ficar no Corinthians. Pô, legal se você ficar, sensacional. Mas se não ficar também, saia por cima. Saia por cima. Eu falo a verdade, ó, os caras não me pagaram isso, não me fizeram isso. É assim que vai. O Corinthians, para enfrentar o Palmeiras em 2 jogos, eu tenho certeza, se pegar o Sport TV, é tudo Palmeiras. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, vocês não conhecem o Corinthians. O Corinthians é um time que ele é fênix, meu irmão. Por mais que o lado político, que tem Andrés, tem Duílio, esse pessoal todo que fizeram pro Corinthians, do Alibe, o que vocês fizeram pro Corinthians é uma das maiores vergonhas para uma instituição. Uma das maiores vergonhas. Mas o Corinthians, a força do Corinthians, ela é impressionante. E quem veste a camisa sabe disso. E quem é ídolo sabe mais. Que é o caso do São Paulo quando disputa a Libertadores. Esquece. Não tem um time no futebol brasileiro, apesar do Palmeiras hoje ter conseguido isso, né, Veloso? Palmeiras ele se fortaleceu e entendeu que esses títulos são importantes. Olha o Corinthians, há quanto tempo o Corinthians passa vergonha na Libertadores? Há quanto tempo? Desde 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pô, quanto tempo? Corinthians, com a torcida que tem. Que outra coisa, hein? Parabéns, Luiz Teixeira, da matéria sensacional que você fez ontem no Esporte Espetacular, apresentando o Esporte Espetacular com o Tiaguinho. Um beijo, Tiaguinho. Parabéns ao Tardezinho aí lá em Americana. Parabéns do ser humano que você é. Parabéns do papai que você é. A gente ama você, Tiago. Você já foi na Tardezinha? Já tem vontade? Ainda não. Pô, o dia que quiser é só falar. Gostaria. Você arrumou 2 ingressos pra mim, lá em Maceió. Eu arranjei pra você, né? 2 ingressos. Você foi 2 ingressos pra você, minha filha foi lá em Americana. E aí a matéria do Domingo Espetacular é esse tipo de matéria que eu gosto, irmão. Esse tipo de vida que eu gosto. Assim, parabéns aí a você. Pareceu a matéria do Jura também. Ô, Cascão, liga pro Jura lá.
O Jura, lateral direito, campeão do mundo, quero trazer ele aqui. Pessoalmente, para ele falar de futebol, quero trazer ele aqui. O Jura, que apareceu domingo lá no Esporte Espetacular. Foi uma matéria incrível do Jura. Aí, Jura, tá no Paz, tamo juntos. Se você quiser mudar, eu ajudo o seu. Se você quiser ficar pra noite, quiser fazer as coisas erradas, não me procura. Quiser ajuda, o craque Neto ajuda você com o maior prazer do mundo. Vamos colocar o gol narrado do Memphis? Zé Helder, narração incrível, vestindo essa camisa 10 pesada, uma nação, com a ideia dele fazer o gol depois de tudo que teve, o que traz isso pro clássico, que ele não fez gol ainda contra o Palmeiras e joga quarta-feira na Neoquímica Arena. Veloso e também a preocupação com o Palmeiras, que é um baita de um clube, não é time não, é um baita de um clube. E tá bem estruturado, né? Na verdade, o segundo tempo, quando ele coloca os titulares para jogar, muda o jogo. E o Memphis é um cara que tem... A gente sabe que ele finaliza muito bem, né? O Tchoca vai dominar ali, ela escapa e sobra ela quicando dentro da área, né? O mínimo que a gente sabe que vai acontecer é ele acertar o gol, porque dali ele não erra. A bola ainda tem um desvio, provavelmente ela aí em cima do John, mas tem um desvio, entra e é um empate importante. O Corinthians empatou 2 jogos seguidos, é verdade, mas empatou contra o time que era líder do campeonato e empatou contra o Botafogo, que vem também subindo na competição. O que não é legal é você perder em casa do Bragantino e você não ganhar do Vitória. Não teve de pontuação. Os resultados foram bons resultados. Se tivesse vencido o Vitória e o Bragantino, seria ótimo resultado. Mas não até seria? independente disso, pela força dos 2 times que ele enfrentou, embora o Botafogo também fez algumas mudanças, os resultados foram bons. Eu esperava que o Corinthians fosse ter mais dificuldade contra os 2 adversários. Mas não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Coloca o gol do Helder de novo em relação a Band News. Aí, ó. Não sei se foi ele aquele dia que eu dei uma chegada. Foi, Cascão? Não sei se foi ele. É outro? Então, mano, olha a narração dele. Bota a narração da Band News, que por sinal a Sheila Magalhães, uma das maiores jornalistas desse país, baita Sheila, um beijo no coração da Sheila, que tá arrebentando junto com a Carla e também com o Megali. Coloca a narração do Helder aí da Band News, do Rio de Janeiro. O Mateuzinho, perna de anão, erra o chute. O Pedro Tchoca é zagueiro, ele quis dominar a bola e escapa. Quem que tá observando? Quem que tá observando? O craque. Quem que tá observando? O cara que decidiu. E essa é a visão. E uma outra coisa que o Godoy viu também é que o Ranieri, né, Godoy? Ele sai da jogada. E aí não caracteriza impedimento e não atrapalha o goleiro. Certo, não, Godoy? Não, ele não tem participação, não quis participar. E nós falamos aqui, eu achava que era o Yuri Alberto. Aí o Souza, corneteiro, falou: se fosse o Yuri Alberto, tinha tocado na bola. Atacante, pô. Ia querer fazer o gol, estaria impedido. Então, aí quando você tem um craque como esse, você tem que fazer o cara jogar. Ou não, Souza? Qual que é a ideia sua? Eu acho ele muito craque, velho. Pra mim, o Corinthians tem 3 jogadores diferentes. Você falou isso no Podpah que eu tava assistindo. 3 jogadores diferentes. Quando um dos 3 não joga, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Verdade. Não tem jeito. O Carrijo caiu de produção. Os 3 ainda são os 3 que carregam o piano ali. O Garro não jogou só que tem uma coisa aí que você pode falar, que você pode acrescentar na sua visão, que eu tava te assistindo. Eu vejo tudo que vocês fazem. O que o Veloso fala lá no Fala Veloso, o que você fala no Podpah, eu assisto tudo, cara. É o seguinte, só que o São Paulo não tinha o Lucas e o Oscar, então o que o Crespo fez? Ô, meu irmão, ô, Luciano, eu confio em você, irmão. Só jogar e resolver. O que fez o Abel Ferreira? Todo mundo criticando para que o Flaco Lopes entrasse. Ele falou: não, Vitor Roque, é isso, cara. Então o Dorival Júnior tem que achar isso, meu irmão. Na hora que não joga um, eu tenho que achar um substituto, irmão. Tem um problema muito grande nisso, qual seria? O Corinthians é um time que tem trocado muito de treinador. Não tem um treinador que está mantendo uma base. Sempre que chega um treinador, ele chega com ideias diferentes. No Corinthians não conseguiu mudar ainda, o Dorival não conseguiu mudar, porque é um time que funciona com 3 volantes. O Dorival não gosta desse esquema com 3 volantes. Então ele está tendo que se adaptar a isso. Agora, quando esses 3 jogadores não jogam, o prejuízo é grande. A gente viu isso. Um jogador com o Yuri ficou aí parado tem quase 2 meses. Cara, o prejuízo que foi... Agora que eu vi que foi no centroavante que a bola bateu no calcanhar. No Cabral. Bola desvia. No calcanhar dele. Arthur Cabral. A bola ia no John. A bola ia no John. John. Aí ele virou aqui, meu irmão, esquece. Só usar. Agora é um jogador diferente, um jogador que é importante um gol como esse, por tudo que ele vivenciou aí, por toda essa turbulência que passou com ele, o Corinthians, né? E a volta do Yuri Alberto. A gente viu que ele e o Yuri Alberto, as coisas já andam, o Yuri tem mais espaço, porque você jogar com um cara só diferente, o cara marcou aquele cara ali, não funciona mais nada. Agora, você marcar 3 hoje é muito mais difícil. Então, com a volta desses 3 aí, eu vejo o Palmeiras um pouco na frente,
mas não ficaria surpreso se o Corinthians passasse nessa disputa. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Não Ó, ficaria surpreso. ó o Corinthians, eu sei que o Palmeiras hoje é mundial, aquela coisa, é um time estruturado. Cuidado com o Corinthians. A gente Então tá aí, pessoal. O Neto falando aí que gosta de decidir, que o Corinthians é igual o Fênix. Não sei se eu peguei essas partes, né? Porque como eu falei, o vídeo foi muito longo e não dá pra colocar um vídeo muito longo, né? Mas peguei a parte aí que ele falou do Corinthians, falou do Palmeiras. Sei que ele tá confiante, Vamos ver esse primeiro jogo aí, tomando logo um sacode pra ele, pra ele ficar logo fora de controle. Vamos para trazer notícias atualizadas do Palmeiras aqui, para a gente agregar no vídeo, né? Deixar você 100% atualizado também. Palmeiras já está treinando aí, pessoal. Ó, matéria aí, ó. Palmeiras treina e inicia a preparação para enfrentar o Corinthians. Então, o Palmeiras já treinou nessa segunda-feira e já está visando aí a partida desta quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Clássico na Copa do Brasil. O bicho vai pegar, hein? Bicho vai pegar. Deixa eu trazer mais uma matéria aqui. Destaque da base do Palmeiras, goleiro Aranha comenta sobre ida ao profissional. Então tá aí o goleiro Aranha da base, tá treinando aí no profissional, muito legal que ele tenha sorte aí e sucesso no Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.